Um dos argumentos mais conhecidos porque pessoas não compram um tefilim mais caprichado, ou que eles não compram carne kasher, ou que não recebem visitas em casa. E nesse sentido, eles falam, Rabino, a carne kasher é muito mais cara. Fazer um Shabbat em casa é muito caro. E quem nunca falou sobre a questão do valor da escola judaica, que é muito maior do que qualquer outra escola. Então vou colocar o meu filho no Bandeirantes, numa escola mais barata, que fica mais fácil. Deus criou você. Deus criou o dinheiro. Deus criou a comida para te alimentar. E a pergunta, o que veio antes? Se veio a sua situação, o seu problema, e depois Deus vai te dar uma bênção para solucionar aquela sua situação, aquele seu problema, aquela sua dificuldade. Ou será que Deus já criou a cura antes da doença? Ele já criou a vacina do corona antes do corona existir. O homem não descobriu ainda. Mas será que a solução dos meus problemas já foram solucionados, já foram criados antes dos meus problemas existirem? Sim. Isso nós aprendemos na Parashá dessa semana, na Parashá Matot. A Torá descreve, logo após o episódio do Bilam, do profeta pagão, que tentou amaldiçoar 3 vezes, no final deu muitas bênçãos para o povo de Israel. Bilam, ele, quando estava se despedindo de Balak, ele dá um conselho. Ele fala, pega as suas melhores mocinhas, mais lindas, e que elas sejam prostitutas que vão realmente atacar o povo de Israel, seduzir o povo de Israel, e ao mesmo tempo que elas provoquem, que elas causem que os judeus façam também idolatria. E as midianitas foram e conseguiram fazer milhares de judeus pecarem, e 24.000 judeus morreram nessa praga por causa das midianitas. E na verdade o propósito deles era de acabar com todo o povo de Israel. Era isso que Bilam ele queria, era isso que Balak ele queria. Eles queriam acabar com todo o povo de Israel. Não somente com prostituição, não somente com idolatria, mas fisicamente eles queriam matar o povo de Israel. Então nessa parashá a Torá descreve que os judeus eles foram atacar o povo de Midian. E Moshe separou 12.000 soldados, 1.000 de cada uma das 12 tribos. E eles foram atacar o povo de Midian. Só que não é que eles cercaram ele dos 4 lados. Eles cercaram os midianitas de 3 lados, dando a permissão para que quem quisesse fugir pudesse fugir. E eles guerrearam e venceram a guerra. E capturaram do povo de Midian despojos de guerra, espólios enormes, ouro, prata, cabeças de gado, ovelhas, burros e homens que foram todos mortos, e as mulheres solteiras que nunca tiveram uma relação, elas foram capturadas como prisioneiras de guerra e ficaram realmente no poder do povo de Israel. E aqui a Torá, Deus, na verdade, dá uma ordem para que Moshe contasse todos os animais e mulheres que foram capturadas, fizessem um censo de tudo isso, e a Torá descreve quanto que veio de cada espécie. Só para termos uma ideia. A Torá fala que ovelhas eram 675.000 ovelhas. 72.000 cabeças de gado, 61.000 burros, jumentos, e 32.000 mulheres solteiras que não tiveram uma relação. E tudo isso foi levado para o acampamento do povo de Israel. E Hashem, ele dá uma ordem para Moshe Rabbeinu, para dar uma ordem para o povo de Israel. Vocês precisam pegar todo este número de animais e de mulheres e dividir em 2. Metade vai para a tropa, para os soldados
que foram para a guerra, vai ficar metade com eles, e a outra metade fica com o povo de Israel. Ok. E a Torá fala, quanto que é meio a meio? Entra nos mínimos detalhes. 337.500 ovelhas. 36 mil cabeças de gado. 30.500 burros. E 16 mil mulheres. Metade para cá, para os soldados, e metade para lá, para o povo de Israel. E Deus dá mais uma ordem. Eles têm que dar o donativo para Deus, de tudo isso que eles receberam. Eles têm que dar uma oferenda, um tributo para Deus. Quanto que é esse tributo? Então, depende. Dos soldados, era um tributo pequeno. 500 avos. A cada 500 ovelhas, gado, mulheres, precisava dar para Deus. Ou seja, dar para o Cohen, para o sacerdote Elazar a Cohen, que isso era um donativo para Deus. Do povo de Israel, era uma doação maior. 50 avos. Uma ovelha a cada 50 ovelhas. Um jumento a cada 50 jumentos e assim por diante. E a Torá, ela entra em todos os detalhes. Fala o número maior de cada espécie. A divisão para um grupo, a Torá fala quanto que é metade de 675 mil? 337.500. E esse número para os soldados e esse número para o povo de Israel. Quanto que é 500 de ovelhas, que é a parte que os soldados doaram? 675 ovelhas. Quanto que é de 500 das ovelhas? Desculpa, de 50 das ovelhas que foram o donativo do povo para os Leviim? 6.750. E quanto que é de 500 das cabeças de gado? 72 cabeças de gado. E quanto que é de 50? 720. E assim por diante, dos burros e das mulheres também. Ou seja, a Torá entra nos detalhes, e repete aqui algumas vezes. Na contagem geral, na divisão para um grupo, na divisão do segundo grupo, na doação do primeiro grupo. E a Torá não descreve a doação de 1,50, quanto que seria esse cálculo no final dessa contabilidade. E a pergunta é por que a Torá realmente precisa entrar em todos os mínimos detalhes de toda essa contabilidade? Aliás, de acordo com a opinião de um dos sábios, o Baal Halachot Gedolot, ele fala que essa separação, esses donativos dos despojos de guerra que os soldados precisavam dar, faz parte das mitzvot, das 613 mitzvot, preceitos da Torá. É uma mitzvah eterna. Imagina só, de tão importante que é essa mitzvah. E a pergunta é por que a Torá precisa repetir esses mesmos preceitos tantas e tantas vezes, com os mínimos detalhes? É um número enorme. Aqui são 840 mil seres vivos, animais e as mulheres. Por que realmente a Torá precisou entrar em todos esses detalhes? Tem várias explicações, mas tem uma explicação muito bonita da lição que nós aprendemos daqui. A Torá ordena que eles dividissem na metade. E mais ainda, a Torá ordena que a divisão fosse feita em dezenas, quer dizer, 5 dezenas, ou 500. De 500, de 50. Se você pega aqui centenas e milhares de cabeças de gado, centenas e milhares de ovelhas, você nunca vai ter um número redondo. Você nunca vai ter um número terminando com 50, ou seja, você pode dividir isso e subdividir isso em 50, em 500, e não ter nenhum animal sobrando. Por que não poderia ter nenhum animal sobrando? Porque Deus ordenou que eles dividissem. E repetiu que eles dividissem. E que eles subdividissem, que dessem o tributo de 1,50, 1,500. Se ficasse sobrando meia dúzia de ovelhas, se ficasse sobrando 4 cabeças de gado, 4 bois, ou burros, esses burros que sobraram, essas unidades que sobraram, fora
dos 50, fora do 500, como que você faz a ordem de Deus? Deus ordenou que de tudo que foi pego de Midian, fosse dado o tributo para Deus de 50 ou de 500. Se ficou sobrando algum animal para fora, então desse animal você não deu para Deus. E você não está cumprindo a mitzvah de Hashem para dar o tributo, para fazer esse tipo de divisão. E a Torá descreve e repete algumas vezes para enfatizar de quão importante era essa divisão e essa doação para o sacerdote ou para os Leviim, e que precisava ser exatamente dessa forma. Opa! A Torá escreve números redondos. A Torá não escreve nenhum número quebradinho. É tudo 1000 no final. 675 mil. 72 mil. E não 547. 322. Não tem esses números quebrados. Como pode ser uma coisa dessa? É normal? Um fazendeiro que tem lá 600 mil cabeças de gado, você não sabe exatamente quantos você tem. Ou mesmo que você vai contar, nunca vai ter um número redondo, mas tão redondo que você pode dividir ele em 50, pode dividir ele em 500 e sempre vai dar redondo e não vai ter nenhum número sobrando. Porque quando você tem 72 mil, você divide isso aqui em 50, em 500, em outros números também. Por que dessa forma? Opa, isso aqui não é normal. Quer dizer, é um milagre? Por um lado não é um milagre, mas é algo totalmente impossível de acontecer dessa forma. E calma aí. Entre o momento que os judeus pegaram isso dos midianitas e eles fizeram a divisão, passou muito tempo. Ou seja, desde que eles pegaram dos midianitas, até que fizeram a primeira contabilidade, a separação, a divisão, o tributo e mais o tributo, continuou o mesmo número exato de burros. Não nasceu nenhum burro e não morreu nenhum burro. Não nasceu nenhuma mulher, não nasceu nenhuma ovelha, não morreu nenhuma ovelha. Isso é praticamente impossível. Por que Deus fez um milagre como esse? Deus não faz milagres à toa. Aqui nós vemos o quão precioso é para Deus quando que um judeu ele cumpre uma mitzvah, ele cumpre uma ordem divina. Quando Deus te dá uma ordem, Ele te dá todas as forças e as capacidades e as possibilidades para você cumprir isso até o último detalhe, não ficar sobrando nada. Ou seja, essas ovelhas não nasceram ontem. Esses burros não nasceram ontem. Essas mulheres não nasceram ontem, elas nasceram 10, 20 anos atrás. E os midianitas fizeram negócios, compras e vendas em troca de animais durante muitos anos. E no final chegou, quando os judeus entraram e atacaram e pegaram esses despojos de guerra, foi esse número exato, esse número redondo. Deus ele fez isso. Ou seja, os animais nasceram, foram vendidos e comprados e se multiplicaram de tal forma que ficasse um número redondo. Porque a Torá não arredonda números. Nós sabemos, você fala, quantos convidados tinha na sua festa? Ah, tinha lá 500. Não tinha 500. Tinha 427. Mas você faz uma arredondada para cima. Normalmente. Você nunca fala um número exato. Mas a Torá não tem esse arredondamento. A Torá ela fala números exatos. Por que isso? Para que o judeu pudesse cumprir a mitzvah da forma plena e completa. E que de tudo fosse doado o seu tributo para Deus e para os sacerdotes. E que nada ficasse faltando. E que o judeu, para cumprir aquela mitzvah, não tivesse nenhuma dificuldade. Todos nós temos dificuldades. Corona, problemas, lojas fechando, problemas de saúde, problema com o filho. A carne é kasher, é cara. A escola é cara. Mezuzá é caro. Tfilim é caro. Ser judeu é caro. Mas se Deus nos deu essas mitzvot, para você cumprir a mitzvot, é caro? Sim. Mas Ele te deu dinheiro. Não para você resolver o problema. Mas Deus, Ele desde o começo, quando você vai cumprir aquela mitzvah, na verdade, a solução, a cura já foi providenciada desde o início. Não entre em desespero.
Quando você tem uma dificuldade na sua vida, na sua família, no seu casamento, com seu filho, Deus ele já te deu a força, a energia, a capacidade para você passar por esse teste, para você passar essa dificuldade. Ele te deu a força para você lidar com essa dificuldade no casamento. Para você conseguir lidar, porque o casamento é uma mitzvah, é uma ordem de Deus. Ter filhos e mais filhos. Os religiosos têm muitos filhos, é muito caro ter filhos. Mas é uma ordem de Deus. Deus te deu essa mitzvah, essa ordem de prurevud, de se multiplicar e ter muitos filhos. Ele te deu dinheiro para você também manter isso. Então, ou seja, Deus ele quer que algo aconteça. Ele quer que você faça aquela boa ação. Ele quer que você faça aquela mitzvah. E você vai fazer, ou seja, Deus ele vai fazer de tudo para que você possa cumprir aquilo com todos os detalhes, sem perder nenhuma oportunidade. Deus programou o mundo de tal forma que você possa fazer a sua vontade. Então, pode ser que o tefilim é caro, a mezuzá é cara, o kasher é caro, ser judeu é caro, sim. Mas Deus ele te deu a força para você lidar com todos esses desafios. Então, just do it. Não desista de nada disso, porque você vai perceber na prática que quando você decidir fazer a vontade divina, as brachot, as bênçãos, a saúde, o dinheiro e as dificuldades vão desaparecer da frente. E o dinheiro vai aparecer, a saúde vai aparecer para que você realmente possa cumprir e que faça, e você vai testemunhar e vai comprovar que isso realmente acontece. E então, simplesmente faça e continue fazendo cada vez com mais energia.